Oi pessoal, tudo bem? Como é que estão? Então vamos dar continuidade à nossa correção. Vamos fazer a correção agora da nossa lista 2 de estatística, tá? Então tá aqui, lista 2. Primeira questão diz o seguinte. É a questão 12, tá? Que nós vamos corrigir agora. Em uma amostragem sistemática de tamanho 50 de uma população de 2.000 elementos, o primeiro elemento selecionado é o 16. Os dois elementos seguintes a serem escolhidos são. Então, como a gente está falando de amostragem sistemática, a primeira coisa que eu preciso ter em mente é essa fórmula aqui, ó. K é igual a N dividido por A, onde o N é a população total, o A é a amostragem e o K a gente chama de razão, ou uma constante, no caso aqui uma constante aritmética. Então eu vou substituir nessa fórmula aqui o N por 2.000 e o A por 50. Dividindo 2.000 por 50, eu encontro K igual a 40, ou seja, minha constante vale 40. Primeiro elemento, ele me diz no enunciado que é o 16º. Então, a esse primeiro elemento, basta eu somar a constante 40, que vai dar 56, e o terceiro elemento, basta eu somar a esse número 56, a constante 40. Então, 56 mais 40 vai dar 96. Nesse caso aí, nós teremos, ele pergunta, né, os dois próximos elementos, então vai ser a letra D, 56 e 96. Vamos para o próximo exercício. O exercício 13 diz o seguinte: numa escola estão matriculados 280 meninos e 320 meninas, não existindo alunos irmãos. O diretor da escola, desejoso de conhecer as condições de vida extraescolar de seus alunos e não dispondo de tempo para entrevistar todas as famílias, resolveu fazer um levantamento por amostragem proporcional estratificada, composta de 50 alunos. As famílias de quantos meninos serão entrevistadas? Então ele quer somente o tanto de número de meninos, né, da família de meninos. Então esse exercício é o seguinte: eu tenho 280 meninos e 320 meninas, somando aí um total de 600 alunos. Então, 280 mais 320 deu 600. Então, eu vou encontrar aqui agora uma porcentagem referente a todos esses alunos. Então, eu vou fazer aqui uma regra de 3 simples. 600 alunos corresponde a 100%, 50 alunos corresponde a X. Porque ele quer que eu faça, segundo o enunciado aqui, uma pesquisa, no caso, com 50 alunos. Então, ele quer que eu faça essa amostragem composta por 50 alunos. Então, por isso que eu estou considerando como sendo 600, todos os alunos. Então, dividindo 5.000, que eu multiplico cruzado, né? 50 por 100 dá 5.000, 600 por x dá 600x. Passo 600 dividindo, então vai ficar 5.000 dividido por 600, eu vou achar 8,3%. Então, essa é a porcentagem de 50 alunos dentre o total de 600. Só que ele quer que eu encontre somente a quantidade de meninos. Ele não interessa lá para ele as meninas. Então vamos lá, meninos, eu vou fazer 8,3% de 280. O de, na álgebra, significa uma multiplicação. Então 8,3 vezes 280 dividido por 100 vai dar 23,24, onde esse valor é aproximadamente 23. No caso das meninas, 8,3 de 320, que é o número de meninas, dividido por 100. Eu vou achar 26,56. Fazendo o arredondamento aqui, dá aproximadamente 26. Como ele quer que eu faça apenas as famílias dos meninos, então vai dar um total aqui de 23. Então eu vou entrevistar aí 23 famílias. O próximo exercício, que é o 14, diz o seguinte: uma cidade A apresenta o seguinte quadro relativo ao número de estudantes de suas escolas de ensino fundamental. Então ele mostra para a gente aqui uma tabela, que você pode conferir aí na sua lista. Ele fala que na escola X são 120 meninos e 130 meninas. Na escola Y, 240 meninos e 360 meninas. Na escola Z tem 180 meninos e 420 meninas. Na escola T tem 300 meninos e 200 meninas, somando um total de 840 meninos e 1.110 meninas. Ele pede: obtenha uma amostra proporcional estratificada de 120 estudantes e indique quantos meninos representa a escola Z.
Então o raciocínio é o mesmo do exercício anterior. 840 meninos com mais 1.110 meninas, eu tenho um total de alunos de 1.950. Então 1.950 corresponde a 100%. Ele quer que eu faça uma amostra de 120 elementos, vai corresponder a x. Então multiplicando cruzado aqui, ó, encontrando o valor de x, eu vou achar esse valor de 6,15%. Só que esse índice percentual é referente aos 1.950. Mas ele quer que eu faça essa pesquisa utilizando somente os meninos na escola Z. Então, segundo a nossa tabela, os meninos na escola Z correspondem a 180. Então, agora eu vou aplicar essa ideia aqui, ó. 6,15 de 180 vai ser 6,15 vezes 180 dividido por 100. Esse valor vai dar 11,7. Então, 11,7 é aproximadamente 11 alunos, que vai dar aí a nossa alternativa B, 11 alunos. Na questão de número 15, ele diz o seguinte: tendo-se os números 2,483, 48,6 e 368, arredonde-os utilizando os seguintes critérios, respectivamente. Então, o primeiro número, que é 2,483, ele quer que eu faça um arredondamento a centésimo. Quando eu peço para arredondar um número a centésimo, significa que depois da vírgula tem que ter somente duas casas decimais. Eu vou ter que descartar o último número, que aqui no caso é 3. E pelos critérios, quando o último número for menor que 5, eu mantenho o segundo número aqui, ó. Então, 2,483 vai ser igual a 2,48 com arredondamento a centésimo. O próximo número, 48,6. Ele quer que eu arredonde esse número à unidade mais próxima. Então, eu vou eliminar o último número aqui, ó, ou seja, o que está na parte decimal. Como é 6 é maior que 5, eu arredondo o último número aqui para 1 acima. Então, de 8 passa a ser 9. 48,6 com arredondamento à unidade passa a ser 49. O último número, que é o 368. 368, ele quer que eu arredonde ele a uma centena mais próxima. Então, quando eu falo centena mais próxima, é só você analisar da seguinte forma. O número 368, ele está mais próximo de 300 ou mais próximo de 400? Então, como a gente já viu que ele está mais próximo de 400, arredondando ele para uma centena mais próxima, vai ser 400. Vamos no exercício 16. O exercício 16 tem uma particularidade. Ele mostra... Só um minutinho, galera. Ele mostra aqui pra gente, ó, alguns estados. No estado do Amazonas, ele fala assim, ó, arredondando-se para inteiros e devendo o total ser 100%, na distribuição percentual imaginária abaixo, qual será o valor correspondente do estado do Amazonas? Então tá aqui, ó, Amazonas é 48,4, se eu for arredondar esse número dá 48. O Pará, 15,3, arredondando, 15. O Maranhão, 13,8, arredondando, 14. Piauí, 9,1, arredondando, 9. No Ceará, 13,3, arredondando, deu 13. Fazendo o somatório disso aqui, eu vou ter 99%. Mas ele quer que tenha 100% na distribuição. Existe uma regra que é o seguinte, numa tabela como essa, quando eu não consigo chegar em 100%, eu tenho que arredondar o maior índice. Então, de todos esses estados aqui, o que tem o maior índice é o Amazonas, com 48%. Então, eu vou arredondar ele para 49%. Então, o Amazonas aqui, ó, passa a ter 49%. Eu sempre arredondo na parcela de maior valor percentual. Então, aí vai dar a alternativa letra C. Na questão 17, diz o seguinte: entre as afirmações seguintes, assinale a que é falsa. Primeiro, faz-se um levantamento por censo quando todos os elementos da população são pesquisados. Verdadeiro. Faz-se um levantamento por amostragem quando se pesquisa parte de uma população e, com base no subconjunto pesquisado, pode-se tirar conclusões sobre a população. Também é verdadeiro. Letra C. A decisão entre os tipos de levantamento a serem realizados, censo ou amostragem, dependerá, entre outras coisas, do prazo da realização da pesquisa e dos recursos financeiros. Também verdadeiro. A D. As afirmações 1, 2 e 3 são falsas? Não. A D que é falsa, porque a 1, a 2 e a 3
são todas elas verdadeiras, né? A letra A, a letra B e a letra C são todas verdadeiras. Então, a alternativa correta aí na 17 é a questão D, que é a falsa. 18. Assinale a opção correta. Nesse caso, ele quer que eu analise a correta. Estatística inferencial. Inferencial é aquela regida por leis e comportamentos de uma população. Ela diz o seguinte: compreende um conjunto de técnicas destinada à síntese de dados numéricos? Não, essa aqui é falsa, né? Porque ela depende de leis e comportamento da população. Ela está mais associada à questão qualitativa. B. O processo utilizado para se medir as características de todos os elementos de uma população recebe o nome de censo? Verdadeiro. Então, a opção correta aí na 18 é a letra B. Questão 19. Uma amostragem, deixa eu ir lá na 19. Aqui é 19. Uma amostragem sistemática será constituída de 6 elementos, para uma população de 360. O primeiro elemento sorteado para a amostra foi o 45. Se todos os elementos do universo são numerados de 1 a 360, qual será o terceiro elemento dessa amostragem? Então, mesma forma, eu vou usar aquela forma onde K é igual a N vezes A dividido por A. K é a nossa razão, o N é a população e o A é a amostragem. Então, vou substituir aqui, ó, a população de 360 dividido por 6, que é a amostra, vai dar 60. Então, o primeiro número é 45, ele já me deu. O segundo vai ser 45 mais 60, dá 105. E o terceiro elemento vai ser 105 mais 60, que vai dar 165, que corresponde aí à alternativa A. Questão 20. Assinale a alternativa falsa. A estatística é constituída de um conjunto de métodos e processos quantitativos que servem para estudar e medir fenômenos coletivos? Verdadeiro. Essa é a definição de estatística, que nós falamos até na correção da lista passada. Letra B. A população constituída por todos os parafusos produzidos numa fábrica em um certo dia é finita, enquanto a população constituída de todos os resultados cara e coroa em sucessivos lances de uma moeda é infinita? Sim, também, essa é verdadeira. Um censo constitui-se pelo exame de todas as unidades de uma população finita? Sim, verdadeiro. D. No estudo de determinada característica associada a uma população, deve-se recorrer a uma amostra quando for impraticável ou mesmo impossível observar todo o grupo? Sim, verdadeiro. Eu vou usar apenas uma amostra desse total, do total dessa população. E letra E. Experimento aleatório é o conjunto de todos os resultados possíveis de uma experiência aleatória? Não, não é possível. Como é que é possível ser aleatório? Então, eu digo o seguinte, que o experimento aleatório, como o próprio nome explica, ele depende de um fator sorte. Ele não é uma coisa possível, ele é aleatório. Então, a opção falsa aí é a letra E. Pessoal, então aqui a gente encerra a correção da nossa lista 2. Eu havia dito na primeira aula que eu ia dividir essa em duas partes, mas como eu consegui fazer a correção dela dentro de um tempo que é permitido na postagem, a nossa lista 3 é que vai ser dividida em duas partes, tá? Porque ela tem uma quantidade maior de exercícios. Então, até mais. Na próxima aula eu faço a correção da lista. Continuem se cuidando e qualquer dúvida vocês façam lá o questionamento pelo WhatsApp ou por e-mail. Às vezes é mais fácil vocês me mandar por e-mail, tá bom? Então, um abraço a todos e até a nossa próxima aula.